Boa tarde, colegas. Vamos encaminhar para a conclusão do nosso simpósio com essa mesa redonda tão rica de contribuições que nós vamos ter, né? Que temos aqui a presença da professora Carmen, professor José Carlos Veras de Migueli, nosso convidado especial aqui, no sentido de não ser uma pessoa de dentro do Cefas, e a Cláudia Tassara, que é a coordenadora da Clínica Escola. Eu vou iniciar reapresentando o tema, que já é de conhecimento de todos, que é como analista iniciante pode ampliar e aplicar seu conhecimento e o método psicanalítico para a construção de um dispositivo terapêutico efetivo no atendimento online. Então, para este tema, cada um dos convidados vai apresentar a sua visão durante um tempo de 10 minutos. Depois, então, dessa rodada inicial de cada um, vamos abrir um diálogo aqui na mesa, ainda durante mais uns 15 minutos, entre os participantes. E, na sequência disso, nós vamos abrir para perguntas de todos vocês inscritos no evento. Então, nós vamos iniciar com a fala da professora Carmen Beatriz Rodrigues Fabiani, que é conhecida dos senhores aqui como professora do Cefas, supervisora também, é psicanalista, psicóloga, doutora em psicologia social pela USP, pesquisadora colaboradora do Laboratório de Psicologia Socioambiental e Intervenção da USP e docente do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino. Então, eu passo a palavra à professora Carmen, que fique à vontade para apresentar suas palavras. Então, boa tarde, muito obrigada de estar aqui, agradeço ao Cefas essa oportunidade. Boa tarde aos demais membros aqui da mesa redonda, o Zé Carlos, o Wagner e a Cláudia. E eu venho aqui, então, abordar um pouco com vocês esse tema tão atual. Até o Wagner falou, psicanalistas iniciantes. Por mais antigos que a gente seja, né? Eu abri meu consultório em 1988, tem muitos anos. Mas no online somos todos iniciantes, né? Temos o desafio, além de dominar uma tecnologia moderna, eu não nasci na geração que já dominava isso tudo, a gente tem que dominar isso tudo e continuar fazendo psicanálise. Para vir aqui, eu me lembrei de um texto do Freud, não sei se vocês todos já sabem, eu sou bem freudiana, eu sempre recorro ao Freud, né? E tem um texto dele, Linhas no Progresso da Psicanálise, da Terapia Psicanalítica, ele escreveu em 1918, 19, em que ele fala justamente disso, que preservando a essência da psicanálise, que é a associação livre e a atenção flutuante do analista, a psicanálise deve estar aberta a enfrentar os desafios que se colocam no mundo. Ele até fala claramente algo que eu gosto muito, que é que a psicanálise tem que sair de dentro dos consultórios e atender a população. E, para isso, certamente, algumas mudanças na técnica teriam que ser feitas. Então, a gente, preservando isso, e ele faz o terceiro recomendação, análise pessoal do analista. O analista, esse é o grande preparo dele, a sua análise pessoal, até para ele ter a criatividade de enfrentar os desafios que os outros cenários se colocam. Então, eu comecei a atender online até um pouquinho antes da pandemia, porque eu encerrei um consultório que eu tinha no interior de São Paulo e passei a atender meus pacientes, aqueles que quiseram acompanhar, a partir de Campinas.
E interessante essa construção, né? No início, eu continuei alugando a sala lá, meu consultório nessa cidade, para os pacientes irem até lá para ser atendidos online, que vários se sentiram inseguros de montarem esse sistema nas suas próprias casas. Mas, com o tempo, eles foram... Isso foi tipo janeiro de quê, né? 2020, né? Que foi quando começou a pandemia. E começaram a achar que poderiam dominar a partir da sua casa. E aí eu acabei desalugando essa sala e eles começaram a atender. Eu comecei a atendê-los a partir da casa deles, de onde eles estavam. Então, há também um desenvolvimento nessa relação paciente-psicanalista e psicanalista-paciente, né? Nós todos precisamos entender, compreender e nos adaptarmos a essa nova maneira de fazer psicanálise. E é essa a minha busca, né? A gente continuar sempre a manter a possibilidade da associação livre e da atenção flutuante. Então, vamos desenvolvendo isso. Eu até, às vezes, penso e comento com alguns colegas. A frase que a gente mais fala é: você está me ouvindo? Você está me vendo? Tá vendo? Liga de novo, desliga. Eu vou chamar de novo, porque caiu a linha. Então, todo esse aparato tem que ser feito, né? Eu aumentei a internet no meu consultório em casa, onde eu atendo. Eu aumentei a internet, mudei os aparelhos e os pacientes também, de certa maneira, melhoraram os seus celulares, melhoraram a sua escuta para poder fazer a psicanálise. Mas o que se sustenta aí? É o desejo, né? O desejo de ser analisado, o desejo de estar ali, se dar conta das suas melhoras, do seu aperfeiçoamento. Então, isso eu acho que a gente tem que preservar e cuidar sempre. Nesse período todo, quer dizer, desde o início, então, de 2020, que eu venho atendendo online, eu vejo que é interessante. Muitos pacientes nunca me viram pessoalmente, né? Que já começaram no online, seguem assim, e vamos seguindo nessa. E eu também nunca os vi, né? E temos que certamente tentar superar algumas questões. Mas eu tenho percebido que a coisa que eu noto que mais é importante é a gente se manter muito fiel e muito atento ao enquadre. Ao enquadre no seu sentido mais até simbólico do que tanto no sentido do concreto, que o concreto mudou muito. Mas eu tento manter certas coisas do enquadre, né? A privação visual, então meu ambiente é muito preservado, dá bem para tranquilizar o paciente quanto aos cuidados com a sua fala, com o sigilo, com que não tem ninguém escondido atrás da porta ou em algum lugar. Quer dizer, garantir isso. E também que o paciente se sinta comprometido para ele garantir isso também, a partir da sua casa, do local onde ele está. Então, essa é a questão. Então, eu percebo que a gente precisa, ao longo dessa questão que é o online, retomar, muitas vezes, ao longo do processo psicanalítico, retomar a ideia do enquadre, conversar novamente com o paciente a esse respeito, conversar sobre como está essa situação, repetir a questão do enquadre, chamar isso, para que as outras condições essenciais, que é a transferência, possa se estabelecer e cuidar. Quer dizer, eu acho que então isso é algo fundamental que tem que ser mantido, né? Que o paciente também perceba como ele precisa ser parceiro nessa questão do online, de se manter numa situação privada, de preservar essa questão. Então, isso é bastante importante. Então, conversamos sempre, então, chamar o paciente a isso, recolocar o enquadre,
recolocar a questão. E eu noto que isso é uma questão mesmo desse atendimento online, algo essencial. E a gente, né, como analista, se manter dentro dessa situação analítica, digamos assim, para que o processo possa ocorrer, que a gente precise, nós também, termos muito cuidado com isso, né? Termos nos submetido a uma análise que teve um bom desfecho, para a gente poder, a todo momento, estar atento ao processo psíquico que está se passando ali e manter isso. Então, isso eu acho que é essencial preservar, e isso eu acho que a gente pode fazer isso perfeitamente no online, desde que a gente tome esses cuidados, que a gente se mantenha assim. Os nossos pacientes, eles também, como é que se diz, eles se adaptam a isso, porque essa é a situação que se dá, né, que se tem. E eu percebo que eles também se adaptam a isso. Agora, certamente, a questão da indicação se impõe. Eu tenho percebido que tem certos pacientes com certas patologias que é bastante penoso para eles o atendimento online. O paciente tem que ser capaz mesmo de manter esse vínculo, mesmo na frustração da falta da presença física, se sentir vinculado apesar disso, e suportar essa privação da presença física do analista. Se de todo for impossível ao paciente sustentar essa posição, creio que não seria bom para ele ser atendido online. Então, teríamos que pensar outras situações, encaminhar para algum colega que possa atender presencial. E a gente, então, esse eu acho que é algo, quer dizer, passa então por quê, né? A gente tem que ter muita atenção e fazer uma boa avaliação psicológica, rapidamente, para poder, nas primeiras entrevistas, compreender e atribuir um sentido ao sofrimento psíquico do paciente, perceber se ele consegue suportar essas condições mínimas, né? Que é suportar essa frustração pessoal na ausência física do analista e também manter o vínculo nessas circunstâncias. Isso sendo possível, né, e que ele tenha também disponível alguma tecnologia capaz de manter ligado num atendimento de pelo menos 50 minutos, né? Então, essas são questões importantes, muito importantes. E nós temos que repensar essas questões, né? A partir desde o pagamento através de Pix, ou como se dará isso, de que forma. Então, nós também mudamos algumas coisas, né? A gente revela nosso número de Pix, revela onde a gente está. Então, isso também faz algumas mudanças na nossa relação. Mas acho que é possível, né? Que pode ser contornado. Então, eu sou favorável ao atendimento online, acho que é algo que se impõe. Nós estamos aqui para viver e dar soluções criativas ao mal-estar da civilização, ao mal-estar do mundo contemporâneo, o que quer que estarmos vivos e estarmos vivendo nesse ambiente nos solicite como desafio e nós propormos soluções criativas e cuidadosas para esses desafios. Acho que é possível, não vejo problemas com isso, não. Vou encerrar minha fala. Eu fico passando pela minha mente vários casos interessantes que ocorreram a partir do online. Mas eu vou deixar para falar disso mais durante aqui o debate, alguma questão. Por hora, eu creio que isso é o que eu queria transmitir a vocês como início aqui do debate. Muito obrigada. Eu agradeço essa participação da professora Carmen e vamos dar continuidade com as falas dos
todos os nossos convidados antes de entrar na etapa de perguntas, como eu disse. Mas eu quero dizer que vocês já podem ir encaminhando perguntas pelo QIA, como vocês já sabem, e peço, por favor, que seja dirigido a um ou outro membro da mesa, para a Carmen, ou para a Carlos, a Cláudia, de uma forma mais específica, para que facilite o andamento. E aí, dentro da dinâmica, sendo possível que mais que uma pessoa opine a respeito da questão trazida, naturalmente vamos abrir espaço. Então, agora vamos continuar com a fala do professor José Carlos Vera Miguel, que ele é psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta individual e de casais. Ele é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né, que é ligada à Associação Internacional de Psicanálise. Ele também é membro efetivo, docente e diretor científico da SB Camp, que é o núcleo de Campinas dessa mesma sociedade e da IPA. Então, agradeço muito sua presença também e fique à vontade. Eu, inicialmente, quero agradecer o convite do Wagner, muito importante. Agradecer o Terzi, amigo de longa data, a Cida, e vamos lá. Bom, então, ouvindo a professora Carmen, eu quero começar por uma contraindicação, que ela já falou, né? Acentuar um pouco mais, que é os pacientes psicóticos, né? Esses pacientes eu não recomendo, pelo menos no momento atual. Pode ser que daqui a 2 anos as coisas tenham mudado e a gente seja capaz de uma tecnologia acessível ao tratamento desses pacientes, que eles têm dificuldade de simbolização, dificuldade de se comunicar verbalmente, expressando seus conflitos internos. E o próprio Freud colocou esse limite já para a psicanálise, né? Os psicóticos não eram analisáveis porque seriam incapazes de fazer transferência. Então, essa contraindicação ainda, para mim, é válida, mesmo na modalidade online, né? Porque esses pacientes funcionam na base de núcleos psicóticos que só podem ser devidamente atendidos numa análise presencial, onde a comunicação não verbal prevalece, no caso deles. Pessoas mais conservadoras, mais radicais, só preconizam a análise online, análise à distância, em casos excepcionalmente agudos, onde não é possível fazer uma análise presencial. Eu não concordo com isso. Sou como a professora Carmen disse, acredito sim na eficiência da análise online e dizendo que desde que na relação analítica esteja ocorrendo transferência, contra-transferência, que é o que o analista sente e consegue identificar, que é provocado pela transferência do paciente em cima dele, desde que esteja havendo também o relato de sonhos e associação livre do paciente e a correspondente do analista, a escuta, mais no estado sonhante, onde o insight se faz possível. Atenção livremente flutuante do analista. Se essas coisas estiverem ocorrendo, então a diferença que existe entre a análise presencial e a análise online é muito menor do que as semelhanças. E, assim, eu só faço um alerta em relação a gente estar praticando análise online, porque esses núcleos psicóticos, eles não são só dos pacientes psicóticos. Todos nós os temos. E os que dizem, se posicionam contra a análise online, alegam isso,
que, de repente, um paciente que inicialmente era um neurótico, de repente, ele se transforma, pela emergência de um núcleo psicótico, em um psicótico. Quando, então, a comunicação só verbal, ou então com o contato visual muito restrito que a análise online permite, deixa de ser suficiente. É o momento, então, de se questionar, né, com aquele paciente a possibilidade de mudança do modelo de análise para uma análise presencial. Então, com isso, eu quero dizer que a análise online não é uma análise de segunda classe. Ela é uma análise com todos os direitos da análise presencial, né, em que pesem certas privações, né, que a gente tem, mas que elas são contornáveis. As questões do enquadre, como já foi frisado pela professora Carmen, elas são sustentadas por ambos. Nós cuidamos dos nossos meios utilizados e os pacientes cuidam dos deles, como antes cuidavam do transporte até o nosso consultório, né, de cumprir os horários e outros dados do setting, né, do setting. Nós mantínhamos nossos consultórios limpos, né, no mínimo, assim, com alguns dados que eram valorosos para o paciente, como, por exemplo, não mudar, às vezes, uma almofada de lugar, porque para algum paciente mais grave isso pode ser uma mudança drástica da relação, como se fosse um descuido nosso para com ele, né? Então, excluídas essas coisas, eu sou plenamente favorável à análise online. As coisas mudam o tempo todo. Sempre foi assim, só que agora está sendo assim em muito maior velocidade. Não dá para ficar para trás, né? Então, um dos sinais que pode ocorrer, que indique uma indicação de uma análise presencial, mesmo na vigência de uma análise online, é que na análise online, os núcleos persecutórios dos pacientes, eles ficam mais ativados. Então, tem pacientes que desconfiam que realmente nós estejamos sustentando a necessária intimidade, privacidade do contato. Eles desconfiam que tem mais pessoas ouvindo a sessão, né, que tem outras pessoas na nossa sala de análise. Quando o nosso celular toca, eles desconfiam que é alguém que está interferindo na análise, na sessão. Então, isso é um sinal para a gente rever se é possível continuar aquela análise na modalidade à distância, né? Às vezes, essa desconfiança remete mais a algum familiar do paciente. Por exemplo, o paciente que desconfia que a esposa esteja ouvindo as sessões, né? Às vezes, a gente percebe que o paciente começa a falar baixinho, né, se esconde no banheiro, mesmo assim acha que ela possa estar ouvindo atrás da porta, né, evita certos assuntos. Então, nesse caso, cabe até um manejo, a gente questionar com o paciente se ele não encontraria uma solução melhor em casa. Por exemplo, fazer a sessão no momento que a esposa não estivesse em casa. Ou então, fazer a sessão dentro do próprio carro com o celular. E, às vezes, o paciente se surpreende com como a solução é mais fácil do que ele imaginava. Depois, a repercussão que tiver isso da transferência dele para a gente, ele pode passar a nos ver como um objeto protetor, mas isso depois tudo a gente pode colocar no pilão da análise, né? Não tem problema. E tem algumas surpresas também. Eu quero pedir permissão aqui para eu ler aqui um trecho de um texto do Roosevelt, onde ele relata um caso que é surpreendente para mostrar a importância desse meio de análise. Okay? Claro. Deixa eu localizar aqui. Bom, então, uma analista de crianças
que também é uma outra situação em que muita gente dizia que não era possível fazer análise online, ela vacilava em fazer uma consulta online com uma criança de 4 anos que vivia em uma cidade isolada de outro país. Criou coragem e fez o atendimento. Viu a mãe seguindo a criança com a câmera do seu notebook. Passaram a brincar online, a criança e a terapeuta, cada uma em um lado do mundo. Em determinada sessão, a terapeuta viu sapatos e pernas. Era o pai assistindo à sessão. Ele foi incluído na sessão seguinte. Rapidamente, revelou-se um conflito conjugal entre os pais daquela criança. E em poucas sessões, a situação foi resolvida. O menino se despediu da terapeuta dando um beijo na tela do notebook, e que foi retribuído pela terapeuta beijando o seu celular. Então, vejam como isso é importante, né? E até a gente dizer a palavra virtual aqui levanta suspeitas, porque será que haveria ali, naquele momento, algo tão real quanto a tela daquele computador e o que ela proporcionava àquela criança? E vejam que há um atendimento online que acabou se transformando numa análise familiar, onde o conflito conjugal dos pais da criança era a causa do padecimento da criança. E foi uma terapia de família breve. Esse é o potencial da terapia online. Eu quero trazer mais uma situação para também deixar para depois da hora dos nossos diálogos aqui. Essa situação é assim, se trata de uma gatinha chamada Sofia. Essa gatinha, os donos dela resolveram fazer uma viagem para outro país, do outro lado do oceano, né? E eles delegaram os cuidados da gatinha aos pais do marido, ao dono da gatinha, né? Acontece que a gatinha, durante a ausência dos donos, entrou em anorexia, não comia de jeito nenhum. E quando os donos tentavam fazer carinho, ela respondia com deitadas e mordidas. Aí tiveram a ideia de fazer uma live com o notebook. Colocaram, então, a imagem da dona, da mãe da gatinha, né? Mãe entre aspas, né? Para a gatinha poder ver. Mas ela não deu nem bola para aquela imagem. Aí a mãe, a dona, né, da gatinha, imediatamente começou a conversar com ela. Começou a conversar com ela do jeito que ela estava habituada a fazer, numa linguagem que as mães conversam com os seus bebês, né? Imediatamente a gatinha se deitou no chão, com as 4 patas para cima, numa posição de total entrega de quem está plenamente confiante nos cuidados que ela estava recebendo ali. E, na sequência, a avó da gatinha, que é a mãe da dona, né, passou também a imitar a fala da mãe e as coisas se resolveram. Eu estou trazendo isso aqui para ressaltar, né, no nível de estados primitivos da mente, que a gente não pode imaginar que um gato tem uma mente desenvolvida como a de um humano, mas é mais próxima de um bebê no sentido de não ter acesso ainda ao significado das palavras. Ao significado, não, mas o efeito da palavra ouvida, do jeito que foi ouvida, sem dúvida nenhuma ela teve acesso. E teve um efeito de holding, de continência, que é o estado que o paciente bem cuidado por um analista se sente e que faz com que ele se entregue confiantemente ao processo analítico. Então, eu tive o atrevimento de falar de um animal, né, sem a pretensão de estar aqui querendo propor a análise de animais online, mas pela ocasião que isso oferece para reflexões nossas a respeito do poder que tem. Não é nem a imagem, é a palavra ouvida, o som ouvido
quando ele é portador de um significado de segurança que transmite confiabilidade. Que isso é muito presente na análise de psicóticos, né? Onde o significado das palavras ainda está inacessível a eles, mas a confiabilidade no setting analítico ofertado pelo paciente, pelo analista, é decisivo para que as transformações necessárias ocorram. Bom, por hora, é o que eu tinha a dizer, né? Na sequência, a gente pode aprofundar esses aspectos que foram citados. Okay? Eu agradeço a contribuição do professor José Carlos e já dou sequência aqui com a palavra da nossa convidada, Cláudia Tassara, que é a coordenadora da Clínica Escola do Cefas e que é psicóloga e psicoterapeuta de orientação analítica. Ela tem especialização em psicoterapia breve psicanalítica e pronto atendimento psicológico pelo SAP da Unicamp e também em psicanálise, grupalidade e intervenção nas instituições pelo CEPAS. Então, com a palavra, Cláudia, fique à vontade. Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço o convite para estar aqui com vocês. Aprendi demais durante o dia hoje. Tema hiper relevante desse seminário, muito atual. E quando eu fui convidada, eu fiquei pensando na minha participação, como é que eu poderia contribuir, o que eu poderia trazer, e eu sinto que eu sou uma pessoa muito prática. Então, me veio na mente a história de como foi desde o dia que eu decidi fechar as portas do consultório e ir para minha casa atender. E eu tomei algumas notas aqui. Eu me lembro do dia, até anotei que foi dia 19 de março de 2020, e diante das notícias sobre a necessidade de distanciamento social e do anúncio também da suspensão das aulas presenciais no Cefas, meu consultório fica nas instalações do Cefas. Eu, após ter avisado meus pacientes, reuni minhas coisas, fechei minha sala e fui de mala e cuia para minha casa, com a intenção de atender online e também de ir compartilhando e construindo essa prática do atendimento online juntamente com os alunos da clínica escola. Naquele momento, no início da pandemia, eu vim atendendo uma única pessoa já há algum tempo. Tratava-se de uma pessoa que tinha mudado do Brasil e havia me procurado perguntando se poderíamos fazer nossas sessões através dessa modalidade. E diante desse pedido e da necessidade dela, nós combinamos de experimentar. Eu não sabia o que esperar, não tinha clareza se funcionaria e como funcionaria. E esse trabalho se mantém até hoje, desde o momento que ela pediu até hoje. De todas as pessoas que eu atendia no consultório naquela ocasião, apenas 2 se recusaram categoricamente a seguir online. As demais aceitaram e se adaptaram das mais diferentes maneiras. No próprio quarto, caminhando pela rua, o que me deixava bem inquieta, porque eu tinha um pouco de medo dessas pessoas andando na rua, ou estacionadas com carro na rua, pelas praças, com máscara, dentro do carro na garagem de casa, dos prédios, e longe dos ouvidos atentos da família ou dos sons típicos das suas casas. Esses pacientes que recusaram, alegaram para essa recusa, em um dos casos foi a falta de um espaço que propiciasse privacidade real. Não havia essa possibilidade de fazer o atendimento com a casa vazia. Sempre havia alguém em casa. E foi específico e taxativa, não me sentirei à vontade. Aliás, foi inespecífico e taxativo, me disse que não se sentiria à vontade. E eu fui aprofundar esse sentimento e entendi que a pessoa não tinha interesse em deixar a família saber que ela fazia terapia. E ela não queria lidar com isso. E ela encerrou naquele momento. Quanto aos alunos, que era uma preocupação minha, porque eles estavam em estágio, atendendo, era uma situação muito nova, e não sem temor diante da novidade, muitos aderiram à ideia de conversar com seus pacientes sobre a continuidade do atendimento online. E o fizeram.
enquanto outros resistiram inicialmente, apesar das circunstâncias. O meu trabalho como coordenadora aqui na Clínica Escola do Cepas se inicia quando os alunos estão para iniciar a prática clínica. Ele consiste inicialmente em orientar sobre o setting, sobre a condução das entrevistas preliminares, sobre o contrato terapêutico, sobre as regras da instituição, sobre a confidencialidade e a prática ética indispensável, entre outros aspectos. E, à medida que a atividade prática avança, permaneço disponível para orientar e resolver, junto com eles, todas as questões e impasses que se apresentam. O advento da Covid-19 foi um desses impasses. Como possibilitar que os alunos continuassem sua prática e seus pacientes continuassem sendo atendidos? Naquele momento, havia uma profusão de informações recebidas por WhatsApp, internet, vídeos do YouTube, e fomos construindo juntos, através do grupo que nós já tínhamos, ideias de como manter e conduzir esses atendimentos. Eu encontrei, na ocasião, uma plataforma que era diferente das que a gente já conhecia, porque algumas pessoas usavam o Zoom, eu achava meio complicado, havia também o Skype, mas eu acabei, nas minhas pesquisas, encontrando uma plataforma que era muito intuitiva e sugeri fortemente aos alunos que usassem a mesma, porque naquele momento a minha intenção era padronizar, era dar uma padronizada nisso para não perdermos muito o foco e tentar minimizar as variáveis que pudessem surgir ali interferindo nos atendimentos. Afinal, a gente estava aprendendo como fazer. Os alunos também sofreram as desistências, mas a maior parte dos seus pacientes aderiu à nova modalidade. Alguns poucos alunos decidiram que não seguiriam atendendo naquele momento. Seja como for, o momento exigia adaptações. Eu, como sou psicóloga, também tinha uma questão voltada com o conselho, e o conselho andou um pouco rápido e ampliou uma resolução que era de 2018, que era mais limitada em termos de permissões para atendimento, e a resolução 04 de 2020 flexibilizou aspectos da resolução anterior, autorizando os psicólogos a atenderem online, que eles se cadastrassem na plataforma num e-mail. Ou seja, eles andaram rápido para se movimentar, porque, na verdade, o atendimento era indispensável que continuasse a ocorrer. Inclusive, houve um aumento imenso da demanda naquela ocasião. Aqui na Clínica Escola do Cepas, na ocasião do surgimento da Covid, não era prática atendimento online, não pensávamos sobre isso, ou se pensávamos era uma coisa distante que não estava colocado. Hoje, 49% dos atendimentos são exclusivamente online, ganhando dos presenciais, que representam 38% dos atendimentos realizados. Os 13% restantes distribuem-se em ambas as modalidades, alguns pacientes online e alguns outros presenciais. Alguns alunos se dispuseram a essas duas práticas e, às vezes, tendo 2 pacientes, um é online e o outro presencial. Percebi empiricamente que, a partir da flexibilização das regras de afastamento social, houve um aumento da procura por atendimento presencial, tanto na minha clínica quanto no CEPAS. Mas mesmo com a diminuição das contaminações, em um passado recente, que agora parece que vamos viver isso em alguma medida novamente, permanece um número considerável procura por atendimento online. Bom, e aí eu fiz algumas anotações a respeito de aspectos que interferem nos atendimentos nessa modalidade, mas também acho que eles podem ser apontados aqui conforme a conversa seguir. É isso, Wagner. Ok, Cláudia. Agradeço sua participação e já abro, conforme colocado antes, caso vocês queiram comentar entre si, complementar,
alguma ideia, comentar a fala do colega e puxar mesmo um diálogo mais natural entre vocês, e fiquem à vontade. Bom, eu, como a anciã aqui, vou começar, tomar a liberdade de começar. Senhora. Achei muito interessante as colocações. O colega aqui, o Zé Carlos, chamou a atenção dessa que eu tinha falado com menos aprofundamento, mas dessa questão da avaliação psicológica. Isso é muito importante mesmo. Acho que o atendimento online sempre foi importante, a avaliação psicológica, mas agora ele torna essencial que o iniciante desenvolva essa capacidade, que também os professores que orientam esses iniciantes ou supervisores os ajudem, os orientem a fazer essa avaliação, criar mecanismos e procedimentos mais eficientes e eficazes para essa avaliação. E isso é essencial na determinação de como vai se desenvolver aquele atendimento. Como dizer a um paciente que o online ali não é indicado. Desenvolver essa linguagem, esse protocolo de como conversar com o paciente. Então, isso eu achei muito interessante da fala aqui do Zé Carlos e que me motivou a pensar mais isso tudo. E que gostaria mesmo que ele pudesse nos auxiliar, quer dizer, conversar um pouco mais sobre isso, né? Ampliar essa questão desses protocolos, de como fazer isso. Há uns anos atrás, eu ia para Piracicaba junto com o professor Terno, que vocês devem conhecer, para dar uma aula em Piracicaba. E na ida e na vinda, conversávamos sobre vários assuntos, e um deles eu compartilhei com ele minha preocupação que a gente ampliasse o atendimento, os cursos do Cefas, a psicoterapia psicanalítica breve. Eu sei que tem alguns psicanalistas, talvez mais rigorosos, que achavam que isso não é uma boa prática, mas que eu acho que é uma prática muito boa, considerando que o Brasil tem 200 e quase 30 milhões de habitantes e que precisamos abrir as portas dos consultórios, do SUS, de todas as instituições para atendermos essa população e que tenhamos práticas, protocolos um pouco mais ágeis, mas que garantam a qualidade, a eficiência. E ele, sensibilizado com isso, abriu aqui as portas, nós temos esse curso já há algum tempo aqui. E é muito interessante, porque esse curso, ele diz assim, né? Eu digo aos alunos, olha, é rápido, vocês têm que cumprir 4 tarefas. Né? A primeira é observação, a segunda é uma avaliação psicológica rápida, primeira, segunda entrevista, a terceira é definir o foco e a quarta é propor o tempo e isso ao paciente. O online, lógico, não é breve, não é obrigado a ser breve, mas pelo menos essas 2 tarefas iniciais eu vejo a cada vez mais essenciais. A observação atenta e a avaliação. O psicanalista e o psicólogo não tem que perder medo da avaliação, isso é uma coisa essencial. Né? Eu vou contar um caso aqui rápido. Uma paciente minha, ela online, eu nunca tinha atendido presencial, e ela falava muito da questão do tamanho, não do tamanho, mas da roupa, que a roupa, que ela tinha um site de vender roupa assim, roupa assado, tal. Um dia eu comecei a achar, eu prestando atenção atentamente, e dizer, por que será que essa questão, a vestimenta, a roupa, a indumentária, se tornou, talvez, um aspecto tão importante para essa paciente, onde está assinalada a falta, né? A incompletude. Um dia eu virei para ela assim, quanto é que você mede? E ela disse assim, 1,84 m. Eu digo, uma pessoa no Brasil, uma mulher com 1,84 m, deve ter tido mesmo muita dificuldade de encontrar roupa, porque as lojas não têm esse tipo de roupa.
E isso abriu uma possibilidade imensa para entender aquela problemática, aquela situação. Lógico que não vamos ficar só nisso, mas era o ponto ali onde estava pegando, e daí fomos compreendendo muitas coisas. Só a observação atenta me permitiria perceber que havia algo a mais ali. E eu me permiti perguntar, porque eu não tinha como vê-la. Eu havia sempre sentado, não sabia a altura daquela pessoa. Então, são questões que a gente tem que estar atento. Então, eu coloco isso para os meus colegas aqui, para o Zé Carlos, para a professora Cláudia, para a Cláudia também, como que a gente pode lidar com essas questões. Antes de cada colega entrar com a continuidade dos seus comentários, eu quero lembrá-los, nós vamos ter de 10 a 15 minutos para essa dinâmica do momento, antes de abrir para perguntas do público. Então, dentro desse tempo, a gente puder ter uma dinâmica maior. Desculpe se eu falei muito. Não, senhora, isso está muito bem. Isso está muito bem, a senhora cumpriu o seu papel, eu estou cumprindo o meu e está tudo bem. Tá bom. Fiquem à vontade para falar. Interessante. Eu ainda hoje estive pensando nisso. Muitos atendimentos que eu faço online, só eu estimulo as pessoas a conhecerem o caminho presencial. Né? Mas eu fico com essa questão, a gente nunca se viu ao vivo, né? Então, como é que vai ser o confronto entre as fantasias? Deixa eu ver. Só um minutinho. Acho que deu um problema no teu som. E nós estamos já vendo um ajuste ali para corrigir isso. Só um minutinho, por favor. Veja se o próprio microfone não está desligado, se aconteceu algo lá, por favor. Está ouvindo agora? Bom, então, retomando aqui, né, esse assunto, né, como é que vai ser o encontro presencial depois de um longo tempo de análise online, né? Porque a gente sabe, né, que a imagem nossa faz parte das fantasias do paciente. Então, o paciente, às vezes, nos conhece, às vezes, do pescoço para cima só. E que imagem ele pode estar fazendo da gente, né? Então, isso mexe, no meu caso, com a minha contra-transferência, né? Eu fico apreensivo com esse primeiro encontro, quando ele está para acontecer, encontro presencial. É mais um dado aí para ser pensado, né? Entre tantas outras coisas. Outro aspecto, né? Isso de ver e ser visto, a gente sabe como isso é importante, principalmente para pacientes que têm problemas de autoimagem, né? Então, eu acho que esse assunto, muitas vezes acontece isso, do paciente não querer a sessão com a câmera ligada, né? E, ao mesmo tempo, ele começa a manifestar um ressentimento por nós não o estarmos vendo. É uma contradição, é um conflito, né? Entre o querer se esconder e o querer se revelar, se mostrar. Então, é uma situação que sempre que ela apresenta na sessão, o que eu procuro fazer é dar um tempo, ter paciência para entender, né, o significado que tem aquela busca pelo não ser visto. E não considerar sempre apenas uma questão de preferência,
que é mais confortável para o paciente, do que se arrumar em casa, para aparecer. Muitas vezes, isso leva ao contrário, né? Ainda mais no tempo da pandemia, uma paciente em circunstâncias como essa começou a falar que ela não queria se expor a ser vista, porque ela estava comendo muito, ela estava se sentindo gorda. Então, essa paciente, ela não queria a câmera ligada para não ser vista. E foi surgindo que ela era ainda na pandemia, então ela dizia que estava comendo muito por causa da pandemia, estava também sem acesso aos salões de beleza que estavam fechados, né? E foi se deprimindo, falando essas coisas durante a sessão. Aí eu tive a ideia de dizer para ela, por que nós não ligamos nossas câmeras agora? Né? Ela falou, vamos ligar então. Aí as câmeras foram ligadas e ela se sentiu muito bem de estar sendo vista por mim. Né? Ela precisava ser vista e precisava ver como eu olhava para ela. Né? Então, são assim, pautas que surgem nos atendimentos online e que ainda não tem assim, uma teorização suficiente para a gente se embasar para enfrentá-las. E aí é aquilo que a gente aprendeu com Freud, reaprendeu com Winnicott, né? Que às vezes a gente tem que esperar até que alguma luz venha em nosso socorro, né? Como esse pedido, essa proposta de ligar as câmeras no meio da sessão, que parecia que era tudo que ela não queria, mas que os danos foram maiores, atendendo inicialmente ao pedido dela de câmeras desligadas. Bom, eu acho que você está controlando o tempo aí, né, Dani? Posso continuar, então? Pode, não, por favor. Eu quero ressaltar Cláudia quer falar. Né? Não quero, eu gostaria que ele complementasse. Só para ressaltar uma coisa que a professora Carmen já tinha dito, a importância da análise presencial, mas eu também acho importante as pessoas que estão em formação aprenderem, além de serem analisados presencialmente, também eles praticarem análise presencial, porque isso permite um melhor preparo para atender em qualquer outras circunstâncias, né? Com isso, eu não quero dizer que não, assim, reforçar essa ideia de muitos de que a análise online não é uma análise de primeira linha. Até porque a IPA já está permitindo formação analítica online aos chineses, né? É um jeito de levar a psicanálise para lá, né? E, é claro, eles têm também nessa programação que, durante uma parte do ano, fazer sessões presenciais. Então, vamos dizer, a análise online já tem o aval daí. Eu acho que isso não é pouca coisa. Eu continuo. Grato, José. Fiquem à vontade no tempo necessário para expor suas ideias completamente. Quer falar, Cláudia? Bom, me ocorreu uma coisa que me deixou aturdida nos atendimentos para lidar com a minha própria contratransferência e com a novidade, que é quando o real do que está se passando na residência de alguém entra dentro da sessão. E eu acho que até gostaria de ouvi-los falando um pouco sobre isso, porque eu tive que fazer esforço para não deixar isso voltar também. Eu achei que não era adequado que voltasse na minha fala, e eu deixei passar. Porque se a gente estivesse dentro de uma condição de consultório, a gente ia estar num ambiente preservado, não ia ter interrupções e esse atravessamento do real não ia acontecer. Então, é isso. Se fizer sentido, vocês puderem falar um pouco sobre.
Eu até gostaria de falar. Posso falar antes? Depois falo. Eu fiquei me lembrando que quando eu fiz a formação na Brasileira do Rio de Janeiro, eu não concluí, mas eu fiz praticamente tudo. Tinha um curso que era Observação Mãe-Bebê. E essa prática enorme, né, Cláudia, que você está falando, da gente estar dentro da casa, uma mamãe com o seu bebê, observar o bebê, fazer cara de paisagem, não dar opinião sobre a relação dela com o bebê, observá-lo durante 1 hora, uma vez por semana, durante 1 ano. Então, isso é um treino enorme para a gente lidar com esses atravessamentos, né? Da mãe que abre a porta, da outra pessoa que escora a gente no corredor da clínica, ou que entra no meio da sessão que você está tendo. Quer dizer, é um treino enorme a gente desenvolver essa habilidade, essa capacidade de o tempo todo pensar o que você está fazendo ali, né? E que aprender a desenvolver essa máscara facial, você também tem que ser agradável àquela mãe que deu essa liberdade de você estar ali uma vez por semana, durante 1 hora, observando ela e o bebê. Né? Então, é isso. A mãe conversa muito, em muitas ocasiões, fala dessa, e a gente tem que ter uma cara de acolhimento, de paisagem, mas não vai intervir sobre aquelas situações. Né? No máximo, a gente diz, se você acha que isso é bom para o bebê, faça. É o que você deve fazer. Né? Você é a mãe, você que sabe. E a gente ia ouvindo aquilo. Então, isso deu uma prática enorme, que é isso, né? Por isso que é importante essa análise, né, pessoal, essa prática. Diz assim, isso tudo é circunstância. A relação sou eu e meu paciente e eu. Né? Quantas vezes ele vem e traz outras questões e a gente volta ao paciente, né? Até atendendo, a filhinha da paciente bate na porta e quer entrar, entra, a gente aguarda, ela fala, a filhinha dá tchau, a gente dá tchau, aguarda até que aquilo se resolve, sai a filhinha, fica a mamãe e a gente continua. Quer dizer, essas questões, está sempre em mente isso, né? E, sabe, eu queria colocar o seguinte, por isso que eu falei do enquadre, é muito importante o enquadre. O enquadre é interno, para a gente não se pegar nisso. Outro dia, uma paciente minha entrou na sessão e disse assim, você viu que hoje eu estou diferente, né? Eu botei um cenário atrás de mim, né? Eu disse, pois é, eu estou dentro do meu closet, trancada aqui dentro, porque mudou minha vida toda, a faxineira teve que vir hoje, tem um encanador consertando o meu quarto, mas eu queria fazer. Então, eu fechei a porta do quarto, entrei no closet, fechei o closet e estou aqui falando com você. Quer dizer, então há transferência, né? Há essa relação, ela preservou o ambiente, e isso é recíproco, né? Percebe como eu também preservo o ambiente, estou sempre ali no mesmo horário, ensaio no meu momento. Digo as mesmas coisas, também dou tchau, eles dão tchau, querem saber, fazem as mesmas coisas que faziam no presencial. Diz que eu estou mais gorda, estou mais magra, que eu estou mais velha, estou mais moça, que eu estou com a cara cansada, não estou, e eu estou sempre com a mesma cara, teoricamente. Né? É a questão, eu digo, sei, hoje você está muito bonito, muito obrigada. E continuamos a análise, porque não é isso. Então, é isso, não é que eu percebo, né? Bom essa questão que a Cláudia trouxe, né? A gente estar ali segura na questão do enquadre. Isso eu acho que é essencial, o enquadre interno, né? Que a gente aprende na observação mãe-bebê, aprende, Cláudia tem prática disso, todos têm, né? Atendendo em hospital, entendeu? Como é que você atende um paciente no hospital na beira da cama dele? Enquadre interno, né? É você e ele e você, nada mais está ali. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver mesmo no online, né? Bom, isso é o que eu tinha que falar. Eu acho que isso é uma coisa essencial, né? Bom tema aí para a gente conversar. E eu tenho a impressão que a observação de bebês mudou. Já dá para pegar o bebê no colo, se não me engano. Na minha época não podia, mas tudo bem. Assim, não sei se você fez esse curso.
né? E agora, eu vejo fundamental essa questão do enquadre mesmo. Isso, em análise de crianças e adolescentes, fica mais agudo, né? Eu acho que no adolescente, muitas vezes, ele não se preocupa em fazer a sessão, por exemplo, na mesa do café da manhã com a mãe, com o pai ali, né? E aí eu acho que é preciso renegociar o enquadre, né? Porque o enquadre, de uma certa maneira, dentro das circunstâncias, é como que a reconstrução das 4 paredes do consultório no tempo que a análise era presencial. Principalmente se aquele adolescente já fazia análise presencial e estou pensando em tempo da pandemia que teve que passar para a modalidade online, né? E aí eles falam, não, mas aqui em casa não tem segredo, o que um sabe, o outro sabe, não sei o quê. E aí a gente precisa também colocar nessa reconstrução do set a própria família, poder orientar os pais, né, para que eles entendam a necessidade de se criar um espaço privativo para a análise. Eu acho que a Carmen lembrou muito bem o atendimento na beira do leito, mas mesmo com todo o tumulto do entorno, a gente dá um jeito de fazer com que aquela relação tenha a intimidade analítica fundamental para haver a confiança em poder e se entregar e dizer o que a pessoa está precisando dizer naquele momento, né? Agora, eu acho que a situação atual, realmente, a gente não encontra nada parecido nos tratados de técnica, né? Os principais do Freud foram até 1920, né? Só em 32 que ele escreveu o segundo tratado, mas nada parecido com o que a gente vive hoje, né? Então, tem essas situações. Também, eu li um caso, esse eu vi escrito, né, de um adolescente que estava fazendo a sessão online e os pais brigando. Aí ele ouviu e saiu do quarto e foi lá e colocou o celular bem para o analista ouvir a briga dos pais e falou, agora você acredita? Porque quando ele falava dos pais, o analista sempre remetia aos pais internos. E ele tinha a impressão de não estar sendo ouvido. E a gente sabe que é importante a gente levar em conta o manifesto, né? Tem um latente, mas o manifesto ele faz parte da vida, né? O externo, né? O Freud destacou muito isso, né? Que a neurose ela sempre tem determinantes do mundo externo, da realidade externa. Ele viu muito isso, viveu a Primeira Guerra Mundial, com todas as influências que isso tinha, né? No psiquismo das pessoas, no desenvolvimento de neuroses, de psicose, né? Então, isso é importante a gente assim enriquecer mais o nosso cabedal de reconsiderar o que é a técnica, né, face a questões como essas que nós estamos tendo que enfrentar agora. Pode ligar aqui. Tá ligado? Tá ótimo. Beleza. Cláudio, você quer comentar algo dentro do mesmo contexto que você colocou? Tá bom, então eu vou ampliar a dinâmica aqui. Estão surgindo algumas perguntas do público participante. E, inicialmente, a Patrícia está dizendo que a professora Carmen comentou sobre a necessidade de rapidamente encaminhar um diagnóstico para iniciar da melhor forma o tratamento. Ela pergunta se isso tem a ver com o imediatismo associado à tecnologia. Se é possível entender assim ou é uma outra coisa? Eu não entendi a pergunta. A senhora comentou sobre a necessidade de rapidamente encaminhar o diagnóstico. Então, ela pergunta se essa necessidade de rapidamente tem a ver com o imediatismo associado à tecnologia. Se é possível entender assim?
Sim. Eu até falei isso, né, Patrícia? Eu acho que o imediatismo do psicodiagnóstico, da avaliação psicológica, ele sempre foi essencial. Mesmo naqueles textos, quando a gente diz que o Freud escreveu pouco sobre a técnica, ele diz que só aceitava um paciente depois de ele ter feito um diagnóstico. Ele fazia esse diagnóstico em 2 ou 3 entrevistas. Mas é isso, né? A gente fazer. Então, isso tem e não tem a ver com a tecnologia, tem e não tem a ver com online. Mas eu talvez tenha a preocupação de que no online a gente tenha que desenvolver a capacidade de compreender aquele paciente rapidamente, não criar uma situação de vínculos ou de questão que depois vai ser mais difícil você dizer que não será possível continuar online, que vai ter que encaminhar para o presencial, porque sempre há uma perda, né? O que a gente discute quando a gente fala da término da análise? Quer dizer, se um paciente procura um analista, quer dizer, já começou alguma transferência desde o momento em que procurou, em que identificou que poderia fazer terapia, que o seu sofrimento e desconforto pode ter uma chance de melhorar na terapia. Você o recebe, você estabelece ali alguma relação. Se você puder, com mais vitalidade, com mais rapidez, não que a rapidez vai prejudicar a sua avaliação, encerrar aquele processo, encaminhar para outra coisa, para outro colega, para outro procedimento, há ali um cuidado com o paciente também, porque ele já fez um vínculo e vai ter que desfazer aquele vínculo. Então, como cuidar disso da melhor forma possível, né? Como desenvolver assim todo esse protocolo, uma fala para encaminhar esse paciente adiante. Na minha experiência pessoal, eu inventei um protocolo, né? Aqueles que me procuram querendo fazer terapia, eu entro em contato pelo WhatsApp e digo assim, olha, no momento eu faço assim, nós vamos fazer uma entrevista, assim, com as câmeras abertas, de 15 minutos, que não é cobrado, para você me conhecer e eu te conhecer. E aí a gente decide se vamos adiante ou não. Ainda nem tenho um psicodiagnóstico, mas já vou dando essa primeira oportunidade desse encontro aí mais rápido, de ver de um lado, ver do outro. Já são colocadas as primeiras questões ali e vamos adiante. Então, isso é algo que eu desenvolvi depois que começou essa história online. Então, acho que sim, acho que tem a ver com as limitações e potencialidades dessa nova tecnologia, que é o online. Acho que sim. Apesar do que a avaliação psicológica sempre foi algo muito importante, né? Que até a técnica muda, né? Dependendo da sua definição do que você acha que é a situação ali psicológica do seu paciente. Acho que é isso. Perfeito, professora, grato. A Anne Bernadette, ela dirige uma pergunta ao Zé Carlos a respeito de, no caso de atendimento online de casais, se você indica que o casal permaneça no mesmo ambiente ou pode ficar em ambientes diferentes. Bom, a terapia de casais, como eu concebo, né, ela tem que ser sempre com os dois presentes. Isso é um princípio. Mesmo sendo presencial a sessão, por exemplo, se for um só, eu não atendo, porque não está ali o casal, né? E o casal na nossa frente, ele possibilita que a gente veja o que na teoria psicanalítica se chama de cena primária, que é o pai e a mãe em relação sexual, né? Mas a gente, na análise individual, o paciente fala de como esse casal interno está na cabeça dele. Agora, na terapia de casal, a gente vê esse casal na nossa frente. Essa cena primária está ali ao vivo. Eu acho que perder isso empobrece muito a terapia de casal.
parece que ficaria mais terapia de separação do que de casal, né? Então, para mim, é essencial a presença do casal. Online é a mesma coisa. A gente perde um pouco na online em relação a uma comunicação não verbal, que é essencial na terapia de casais. Mas eu digo assim, porque às vezes, na terapia de casal, um dos dois está falando, se queixando do outro, e o outro está ali fazendo careta, fazendo gestos de desagrado, que quem está falando não está vendo, ele está um pouquinho afastado. Então, muitas vezes eu interrompo a sessão e pergunto: o que você está querendo dizer com essa careta que você está falando enquanto a tua mulher fala? Ele fala: eu estava fazendo isso? Sim, estava, né? Aí ele fala: sabe que eu já sei o que ela vai falar, né? Você já sabe? Eu sei. Ela fala sempre a mesma coisa e tal, sei o que ela está falando. Aí eu pergunto para ele: então me diga o que ela está falando. Aí ele fala alguma coisa completamente que não tem nada a ver com o que a esposa estava falando, né? Então, aí eu pergunto para ela: isso que ele falou que você estava falando antes? Ela fala: não é absolutamente nada disso. Aí a gente começa a trabalhar com uma coisa que é essencial no casal, que é o problema da comunicação. Eles já estão tão viciados em achar que conhece o outro, que nem ouve mais, nem presta mais atenção, e isso está na raiz de muitos conflitos conjugais. Agora, isso é possível a gente fazer com o casal junto, seja na presencial, seja na distância. Na distância, a gente perde alguma coisa da imagem, da gesticulação, né, de ambos, mas a gente vê outros detalhes. Por exemplo, às vezes, na imagem, na tela, a gente vê que um está mais adiantado, o outro mais recuado. Aquele que está mais adiantado, geralmente, ele quer ser dono da palavra, então ele fala mais. Quando o outro começa a falar, ele assim interrompe, não deixa o outro falar, né? E com o tempo, mesmo que a gente não cite isso, né? Por exemplo, uma coisa que poderia ser dita é que na terapia de casal todo mundo vai ter direito à sua palavra, vai ter seu tempo. Mas mesmo a gente não fazendo isso, mas a gente privilegiando a escuta do que cada um fala, com o tempo, isso é uma análise que eu tenho feito atualmente. O casal começa primeiro a ficar mais no mesmo nível, não um atrás e outro na frente. Segundo, o que falava mais passa a falar menos e a ouvir mais o que o outro tem a falar, né? Então, tudo isso, para mim, justifica a presença dos dois. Outra coisa também que me leva a não fazer, como muita gente faz, entrevistas separadas com ambos. Já aconteceu comigo que numa dessas, antes de eu adotar essa técnica que eu estou falando agora, um dos dois me revela, numa sessão individual, que tem um caso de adultério. Aí, como ele me contou individualmente, eu fico preso àquilo como sigilo. Eu não posso levar aquele material para a terapia de casal. Mas aquilo já está na minha mente. Então, quando eu for atender o casal de novo, eu já não estou atendendo com neutralidade, com isenção, porque eu estou compartilhando um segredo com um dos dois que o outro não sabe, né? Um segredo que é fundamental para a relação entre eles. Então, por questões assim, eu evito, realmente, já coloco no primeiro dia de contrato, a análise de casal é sempre com os dois presentes, senão a gente suspende a sessão daquele dia. Não sei se respondi, se tem mais alguma. Eu acho que você é muito interessante o que você falou. E eu queria, me botou uma pulga atrás da orelha. E se for, no mesmo tempo, compartilhando uma câmera, né? Mas um está numa cidade e o outro na outra por circunstâncias de trabalho. Você acha que isso é casal? Então, olha, é interessante o que você está falando. Você falou, pitou isso. Não, é importante isso, né? Porque uma das coisas que se diz, né, sobre quando se critica o atendimento online, uma das coisas que é citada é que a pessoa não está presente. E então, a gente fazendo online, nós estamos negando essa separação, essa distância, né?
Agora, acontece que tem muita gente que nos procura, vamos dizer, pessoas na faixa dos 30 para menos, né? E que elas já foram criadas nesse mundo presencial, nesse mundo online, né? Participando de redes sociais, com o celular sempre ligado, né? Será que esse mundo virtual, para eles, não é real? Nós chamamos de virtual, mas para eles talvez seja mais real até do que outras coisas, né? Então, eu acho que, nesse caso, eles estando em contato ali, simultâneo, né? O importante é isso. Não importa que eles estejam na mesma sala. Né? Então, nesse novo momento da nossa prática, os espaços se multiplicam. Pois Antes era só dentro de 4 paredes da nossa sala. Agora pode ser um na Inglaterra, outro na Austrália e nós no Brasil. E ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, ser terapia de casal. Coisa interessante, você falou, eu pensei nisso. Eu tive uma experiência, pode falar um pouquinho? Aí funcionando como psiquiatra, né, que era fundamental para convencer um paciente que ele precisava de uma internação urgente. E aí, conversando com... O pai morava numa cidade perto do Rio de Janeiro, a mãe depois de São Paulo, um irmão não sei aonde, e tinha um amigo que trabalhava como motorista de Uber. E era essencial que todos participassem de uma consulta em conjunto. Né? Sim. E isso foi possível. Na hora da consulta, o motorista parou o Uber, o pai e a mãe estavam combinados e ocorreu lá uma entrevista de família. Bacana, né? Quer dizer, ampliou muito. Né? E também uma coisa que facilita muito, ainda como psiquiatra, né? É a possibilidade, por exemplo, quando eu estou acompanhando uma pessoa com risco de suicídio, né? Acompanhá-la pelo WhatsApp. Só, às vezes, de responder uma mensagem em poucas linhas, em poucas palavras, ela já se sente acompanhada. E isso faz toda a diferença, né? Na prevenção. Muito bacana isso. E aí? Bem, a gente continua aqui no nosso clima familiar. O professor Terces fez uma pergunta aqui escrita para a professora Carmen, mas não estamos entendendo muito bem a letra. Então, está perguntando se o senhor quer ler a sua pergunta. Só um minutinho, por favor. Pode chegar aqui. Pronto, professor Terres. Conta aí para a gente. Então, eu queria perguntar para o grupo se nosso encontro hoje refletir sobre as novas modalidades, principalmente no campo das psicoterapias analíticas, até que ponto não é necessário refletir sobre essas modalidades, não só o desenvolvimento tecnológico e as mudanças culturais. Nós vivemos num tempo, uma população, 200 milhões de habitantes no Brasil, com toda essas crises políticas, financeiras, e pouca gente tem acesso para uma análise individual. Análise individual tem certos dispositivos, pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana, e as consultas carecem ainda mais. Do outro lado, hoje, muita gente tem convênios, e os convênios, os honorários do terapeuta não são honorários dignos. Eu coloco todo este questionamento a nível de profilaxia. Como nós podemos estabelecer
uma metodologia profilática, cuidar seria o foco, evitar entrar no sofrimento psíquico. Se, na análise individual, quantos pacientes nós podemos atender por ano? Se você tem 8 pacientes, quantos? 20 pacientes por mês, você atende, esses 20 pacientes vão ficar com a gente 3, 4, 5 anos. Então, que profilaxia pode oferecer para a população com esse pequeno número de atendimento? Então, acima disso, se não podemos observar, partindo da conversa que eu tinha anos atrás com a Carmen, como poderíamos abrir novos cursos nos institutos formadores para ensinar novas modalidades usando mesmo referencial teórico psicanalítico é mesmo método. Essa é a minha pergunta. Deu para vocês pegarem a ideia. Enquanto vocês refletem um pouco, eu estou querendo adiantar aqui um expediente rapidamente, que, pelo horário que nós estamos, às vezes há uma tendência de algumas pessoas irem embora mais cedo. Então, estou querendo adiantar já um aviso, dizendo que os certificados estarão na área do participante, dizendo também que o simpósio está sendo gravado e que estará disponível na área do aluno durante o período de 2 meses. E lembrando a nossa pesquisa de opinião, que já foi avisado. Então, eu passo a palavra à professora Carmen, a quem o professor Terzi principalmente dirigiu a pergunta, mas todos vocês da mesa ficam à vontade para falarem o que acharem conveniente. Não, eu acho que falou também da formação, né? Quem fez a formação aqui completa foi o Zé Carlos, e a Cláudia tem o curso de especialização da Unicamp, né? Também de psicoterapia breve, e uma experiência grande trabalhando na área da assistência social, né? Do município de Campinas. Então, você também tem muito a dizer sobre isso. Eu joguei a bola para você. Posso começar? Zé Carlos. Eu acho que essa pergunta do professor Terzi é bem oportuna, porque a IPA está se preocupando muito, sendo cobrada e nos cobrando com a questão do atendimento social, da clínica social, né? Então, as coisas estão começando a acontecer. Assim, pegando um exemplo, né? A psicanálise se descobriu que é racista. Isso, o tal racismo estrutural. Para dar um exemplo só, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da qual eu faço parte, tem lá, vamos dizer, 850 mil membros. Desses psicanalistas, vou dizer 850, só 4 são negros. É uma coisa, então, surpreendente, né? Que não é diferente do resto do que acontece. Mas, com isso, alguns institutos de psicanálise já estão oferecendo bolsas de estudos para formação em psicanálise para negros, indígenas e outras pessoas com outros tipos de carências sociais, para começar a corrigir essa dívida, né, que a gente tem. Por outro lado, também tem se desenvolvido as clínicas, consultórios com pacientes de rua, moradores de rua, né? Assim, o Winnicott, na Segunda Guerra Mundial, estou lembrando agora, né?
Londres sendo bombardeada, então as crianças eram separadas das famílias e o Winnicott era o psiquiatra responsável por cuidar dessas pessoas, dessas crianças evacuadas. Concomitantemente com isso, ele tinha um programa na Rádio BBC que era dirigido para as mães, os pais dessas crianças, nas quais ele falava dos efeitos da separação para as crianças, para a mãe, para o pai, né? Tudo online, tudo apenas por rádio. E isso tinha um efeito terapêutico muito grande, né? As mães deixavam de se sentir culpadas porque compartilhavam a culpa com quase todas as outras. Quer dizer, os conflitos eram muito semelhantes. Então, apesar de serem palestras radiofônicas, elas eram terapias coletivas e tinham um efeito muito grande em termos da aceitação pela população daquela situação de guerra, que é uma situação de um trauma social extremo, né? E o Winnicott também desenvolveu o que ele chama de consultas terapêuticas, que eram assim casos em que ele, em 2 ou 3 consultas, resolvia um problema lá que era possível ser resolvido dessa maneira. Então, ele, por exemplo, um caso curioso nesse sentido é de um adolescente que estava tendo comportamento pré-delinquencial, furtando em lojas, furtando na escola, né? E os pais eram muito religiosos e o pai não aceitava a psicanálise, mas a mãe era amiga do Winnicott. Então, eles marcaram um jantar no restaurante onde conversaram sobre a situação. E ele deu umas orientações, porque, na verdade, vamos dizer assim, da teoria do Winnicott, que ele desenvolveu, que quando a criança rouba alguma coisa, numa fase que a delinquência não está ainda cristalizada, o que ele está roubando é a doçura da mãe que ele perdeu e a qual ele tem direito, né? Ele sente que ele tem direito. Então, ele também tinha uma intervenção junto às escolas, onde ele explicava esse tipo de situação e evitava que aquele adolescente fosse muito discriminado e até expulso, que geralmente a tendência era expulsar da escola, né? Então, veja, é uma interferência de um alcance social muito grande, né? Sem nada a ver com as 4 sessões no divã por um preço impagável, né? Então, acho que tem muitas coisas que nós podemos fazer. Eu mesmo tenho feito aqui a gente chama de oficina terapêutica, que são 8 reuniões de 1h30 cada uma, em que um tema qualquer é focalizado. E eu tenho feito uma com essa temática, né, da tendência antissocial. E eu estou querendo agora ver se isso fica instituído de forma gratuita para as pessoas que trabalham na rede pública. Eles podem aplicar perfeitamente esses conceitos, se eles forem bem introjetados, né, depois nos atendimentos, que são muito comuns nos CAPs, né, de mães que vêm com essa queixa, de pais, né, filhos que estão tendo esse tipo de comportamento, e que é uma patologia mais de origem ambiental. Corrigindo as falhas ambientais, é possível reverter o processo e impedir o desenvolvimento de uma verdadeira delinquência. Então, há espaço para a prevenção, né? Eu vejo isso. É preciso a gente ter disposição para se dedicar a isso, né? E aí, Cláudio? Estava pensando que a própria Clínica Escola do Cefas oferece essa possibilidade psicoprofilática na medida que oferece um trabalho muito bom, supervisionado, muito bem, como é que eu posso dizer, contido pela equipe daqui, e com preço muito social, né? Então, acho que é um caminho também, porque a gente consegue atender bastante gente, a clínica escola hoje é muito grande também. Eu criei, nos meus muitos anos de professor universitário, tanto na Universidade de São Francisco,
aqui em Itatiba, como na universidade, no Centro Universitário, em São João da Boa Vista, que é o Centro Universitário Municipal, eu implantei 2 estágios na clínica escola aqui e lá, né? Um que era esse espaço é o estágio comunitário com a teoria psicanalítica, né? Então, levar os alunos a atenderem, a fazerem grupos nos abrigos, grupos nas CRAs, nos CREAs, nas situações com uma população e a gente desenvolver, seguindo bastante, na medida do possível, o grupo operativo do Pichon Rivière e fazer esse trabalho profilático, esse trabalho preventivo, né? Com as crianças e a gente escolhia algumas populações assim que a gente achava de risco, né? Mulheres, crianças e profissionais de saúde. Fazia nos PSFs com as agentes comunitários de saúde, que é uma população que sofre muito, porque entra na casa das pessoas, nem sempre é bem aceita. Quando ela volta para o PSF, há uma hierarquia ali, né? Os médicos e as enfermagens mandam tudo e as pessoas têm pouca voz, né? Então, a gente fez um trabalho muito bacana mesmo, com resultados muito bacanas nisso, dessa preocupação de atender, na medida do possível, estar sempre em mente que nós somos mais de 200 milhões de habitantes e que a psicanálise tem que ir aonde o povo está, né? Parafraseando Milton Nascimento. E o Freud diz isso, desse livro que eu mencionei aqui, Linhas, na Novo Terapia, no Progresso da Psicanálise, ele diz isso, a psicanálise tem que sair do consultório, né? E isso é atendimento social. A Franciase Doutor, né, que atendia no metrô, botava uma plaquinha lá e dizia que... Porque muita gente, às vezes, pensa o seguinte, se o paciente, aquela pessoa que estiver ali, em 5 sessões, 6 sessões, ela se entender um pouco melhor, ela puder nomear com mais clareza o seu sofrimento psíquico, sair daquela a linguagem tão que não quer dizer nada, dizer, eu estou muito ansiosa. Isso não é nada. Então, me conta, qual é a sua ansiedade? Onde? Como ela se manifesta? De que jeito você percebe que está ansioso? E aí, o que você faz? O que aconteceu antes? O que aconteceu? Ah, então você associa as coisas. A pessoa já andou muito, né? Então, a gente pensar nisso, né? Se o sujeito lá no SUS, que tem direito a 4 sessões, ele, no CAPS, 8 sessões, se ele puder mais ou menos entender o seu sofrimento psíquico, nomear isso, a psicanálise eu acho que ocupou o seu lugar, né? Não pode se furtar a isso, né? Então, eu tenho muitos anos disso, de trabalho com as comunidades, com as crianças, com as mães. São trocentos exemplos e são bastante bacanas e que atendem a isso que o professor César levantou e que eu acho que a psicoterapia breve é essa proposta, né? Se você já sabe que vai atender um paciente só 4 vezes, não vamos atendê-lo como se a gente tivesse 4 anos pela frente, né? Vamos pensar aqui o que se pode fazer e fazer, né? O paciente sair daquele ambiente já com conhecimento, né? Como a Cláudia falou, acho que a clínica escola do Cepas cresceu muito, né? E está muito organizada, presta certamente esse atendimento, né? Eu estou querendo comentar aqui, particularmente ao Zé Carlos e à professora Carmen, não sei se vocês acompanharam a abertura do evento hoje, Não. mas eu mencionei que a ONU anunciou que no dia 15 de novembro nós alcançamos 8 bilhões de pessoas no planeta e que destes 1 bilhão apresentam algum tipo de distúrbio mental necessário de tratamento entre as diversas modalidades e que no Brasil são 23 milhões de pessoas com algum tipo de distúrbio mental. Então, a gente vê que para a área psicanalítica há uma demanda de mercado, vamos dizer assim, há uma clientela muito grande, né? E que
né? Como o Zé Carlos mencionou o caso dos psicanalistas negros, 4 entre 850 mil, e se a gente pensar entre pacientes, e quantos pacientes negros nós temos? Né? O Zé Carlos mencionou que a psicanálise é preconceituosa, de alguma forma, ou há preconceito. Na verdade, não é a psicanálise, né? Na verdade, é o ser humano, né? O ser humano que ainda é do jeito que é, e nós ainda somos do jeito que somos. Mas acho que tem muito a realmente se desenvolver dentro disso. Bem, eu estou querendo dizer que ainda tem uma pergunta aqui. Eu espero que a Letícia continue conectada. Ela deixou aqui uma pergunta ainda em relação a uma fala do Zé Carlos a respeito, né, da experiência de atendimento online, mas, ao mesmo tempo, ter experiência presencial. Ela achou muito interessante esse apontamento e ela está querendo saber alguma coisa a mais do seu pensamento a respeito disso, se é possível, não só excepcionalmente, ter o atendimento online e o presencial, já que há toda uma dinâmica de mudanças acontecendo. Você está dizendo alternar, né? Que proporção você acharia razoável? Se seria possível essa alternância? Como você vê? Eu acho que isso tem que ser decidido na terapia mesmo, né? A ocasião, a boa ocasião para fazer essa colocação, né? Quando o paciente pode manifestar isso, né? Ele pode manifestar um sentimento, por exemplo, de rejeição, né? E que você consiga perceber que tem a ver com não te conhecer ainda ao vivo. Né? De alguma maneira, se isso entra como demanda da terapia, então é o momento que a proposta vai de encontro a uma demanda do paciente, né? A proposta do presencial. E aí a gente oferece marca o encontro presencial e, marcando o primeiro encontro presencial, eu diria que o objetivo pode ser a gente conseguir o segundo também, e daí para frente, né, ver se o paciente pode passar até uma presença, uma experiência de uma análise presencial mais prolongada, com mais tempo, né, para ele viver assim, as vicissitudes que são próprias de uma análise presencial. A análise presencial demanda, por exemplo, um deslocamento de casa, né, uma espera da sala de espera, né, que é muito comum, coisas que a gente não vê, né, na análise online, porque a análise online começa com um clique no computador, né, no celular. A presencial começa na sala de espera. Quantos ficam lá conversando com a secretária e depois chega na sala não tem mais nada para falar, né? Esse é um tipo de resistência que online é difícil de aparecer com essa nitidez, né? Então, eu me lembro, são coisas assim que até folclóricas. Eu me lembro, há muito tempo atrás, tinha um paciente que uma vez eu pude presenciar ele chegando na quadra, ele vinha a pé, né? Ele colocava um pé na sarjeta, outro na rua, um pé na sarjeta, outro na rua, né? E ele tinha um problema de ambiguidade, de ambivalência, né? Amor e ódio muito grande. Então ele vinha no mal me quer, bem me quer, mal me quer, tudo em relação à transferência comigo. Já como que Bacana, né? Então são coisas da análise presencial que eu acho que enriquecem muito, muito mesmo, né? O nosso conhecimento e as pessoas que vêm de outras cidades, né? A dedicação. É claro que na análise online também a pessoa tem que cuidar, como a Carmen já citou, dos instrumentos, né? Que a tela esteja boa, que o áudio esteja bom, que, enfim, uma série de coisas que correspondem a esses cuidados com o setting presencial, né? Mas as duas experiências são fundamentais para a pessoa poder ter mais flexibilidade. O que a Carmen falou, vocês falaram aqui também, né? A Cláudia também,
as diversas circunstâncias, inclusive nesse âmbito social, né? Você poder fazer uma atuação fundamentada no conhecimento psicanalítico numa coletividade, né? Como essa que o Winnicott fazia, né? Radiofônica, análise não, uma atividade que tinha um efeito terapêutico muito grande, né? Então, eu acho que essa flexibilidade com um período de análise presencial, ela se enriquece bastante, né? Tá ótimo. Bem, a gente está chegando aqui aos 45 minutos do segundo tempo, mas ainda temos um minutinho. Então, ainda chegou uma pergunta aqui que eu vou fazer para a professora Carmen, e na sequência da resposta dela, eu vou passar uma fala final a todos vocês, mais rapidinha de despedida, com os seus últimos apontamentos, tá bom? Então, a pergunta é que muito se disse sobre o paciente no ambiente online. Ele quer saber o que a professora Carmen acha sobre o analista que não prepara o próprio ambiente para receber o paciente, gerando, inclusive, insegurança sobre a privacidade da conversa. Bom, eu já falei um pouco disso, né? Sim. Do cuidado, né? Quando eu comecei a atender online, eu disse isso aqui, acho que já disse, né? Eu mantive o meu consultório lá naquela cidade aberto, a sala alugada, porque os pacientes tinham dificuldade em entender aquele negócio do online, porque ainda não tinha pandemia. Então, eles iam até o consultório, entravam lá, a secretária ligava o laptop que eu deixei lá para a gente falar. Com o tempo, eles mesmos foram amadurecendo e achando que aquilo não era mais necessário, disseram que tinham arranjado o lugar da casa deles para isso e que iam atender de casa. Eu acabei desalugando o consultório e deixando isso. Mas, então, é um cuidado, né? É um cuidado na continência e manter o vínculo. Quer dizer, eu acho que, assim como o Zé Carlos falou, a gente cuida do consultório, arruma ele, tem que arrumar online do mesmo jeito, né? Não, tem que garantir ao paciente, também no início, eu atendia no meu consultório, às vezes o paciente ficava inseguro, eu mostrava assim, o consultório todo, assim, olha, tem uma porta, ali é o banheiro, fechar o banheiro, olha, aqui é isso, não tem mais nada, estamos aqui. Os próprios pacientes, eles se adaptaram mais a esse online. Hoje, os novos que entram nem se preocupam tanto com isso. Mas se alguém se preocupar, eu mostro o consultório, olha, a porta, abre, fecha, só é o banheiro aqui, só estamos nós. E eu converso com o paciente, você põe um fone de ouvido, eu também estou. Quer dizer, ninguém está ouvindo o que você fala, só eu. O máximo vai ouvir o que eu estou falando, mas não tem sentido. Então, esses cuidados, né? E por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que é difícil. Sabe que é difícil a pessoa chegar e se colocar. Há um jeito meu, né, de ser. O Zé Carlos falou do paciente que vinha em cima, outro embaixo. No presencial, mais de uma vez eu tive isso, o paciente que vinha e dizia assim, eu vim hoje para dizer que não venho mais. Eu podia me preocupar com não venho mais ou eu vim hoje. Eu escolhi sempre eu vim hoje. Sim, então vamos conversar hoje. Você está aqui, o que está acontecendo, o que você está insatisfeita? Às vezes eu posso ter falado alguma coisa errada e fala e vai embora e volta na outra vez, né? Porque eu sempre escolhi, eu vim. Vamos entender. O paciente hoje no online diz isso. Na hora que a gente faz o clique, ele diz assim, não tenho nada para dizer hoje. É a mesma coisa, né? E como que a gente contorna isso? Ele está ali, né? Ele veio, digo, sei, pois é, então tá. Mas, dependendo do paciente, às vezes a gente diz, o que você fez hoje de manhã? Bom, só precisa dizer isso. Daí vem o resto todo. É que é a dificuldade de estar presente. Então, quem que perguntou isso? Letícia? Então, Letícia, eu acho que a questão, o terapeuta tem, apesar de todos nós podemos ter falhas, pode ser que em algum momento a gente falhe, mas a gente tem que corrigir a falha. E a atitude tem que ser garantir
o sigilo, a privacidade. Eu tenho mais um minuto para falar? Uma coisa que o Zé Carlos Sim. falou e que a Letícia perguntou, e a Cláudia falou. Esse negócio de o paciente, não é só no online, no presencial também. O paciente, ele desenvolver a possibilidade que ele tem um mundo interior que é só dele. Ele entender a alteridade entre o eu e o outro. Esses pacientes que contam, teoricamente, tudo que acontece na análise para o marido, para o filho, ele não entendeu ainda isso. A vida não é confissão pública. Direito ao seu privado, à sua privacidade, direito ao silêncio, direito à alteridade, ele é ele, o outro é o outro. Então, até isso a gente... Quer dizer, isso é um dos pontos muito importantes para a gente fazer, seja no presencial, seja no online. Então, se o paciente põe todo mundo dentro da sala, ou faz igual o Zé Carlos, então tá bom, mudamos, é terapia de família, ou a gente diz assim, olha, você agora não vai poder ficar sozinho, não tem problema, a gente remarca no outro horário. Vamos ver, a gente assinala para eles, assim, olha, cara, todo mundo é um, né? Não podemos achar essa história, né? Então, eles dizem assim, olha, a minha mãe fez isso, o que você acha que ela é? Sei lá o que ela é, né? Eu posso achar a mãe que você trouxe, que é aquela história, né? Mas a sua mãe, eu não a conheço. Né? Então, tanto no online como no presencial, esse desafio existe, né? E eu, pelo menos, penso sempre nisso. Alguém aí falhou no indivíduo, né? O sujeito se dá conta que ele tem direito à privacidade, tem direito ao seu mundo interior, que é só dele, que não é de ninguém mais. E tanto faz se é online, se é presencial, como é que é. Online, isso às vezes até invade mais a tela, porque está na casa e entra uma porção de gente. Eu interrompo a sessão, continuo ali, então, ou a gente vira familiar, e aí vamos ter que fazer outro pacto, que todo mundo vai ter que estar presente sempre, ou a gente não tem problema, a gente encerra aqui, da próxima vez a gente continua. Tchau, e bênção, e tudo bem. Né? Que é a história do enquadro que a gente falou antes. Bom, só quis dizer isso aí para encerrar aqui. Senhora. Bem, eu falei um pouco antes que, finda esta fala da professora Carmen, eu passaria para a rodada final. Mas chegou uma pergunta aos 52 minutos. Então, eu estou querendo pedir, a pergunta é dirigida ao Zé Carlos, estou querendo pedir uma resposta mais rapidinha para que a gente possa cumprir o horário final do simpósio, porque o povo também, um dia inteiro na tela, não é fácil, né? A gente falou tanto de tela hoje, e um dia inteiro na tela não é muito fácil. Então, a gente não passar do horário, mas eu ainda quero as palavras finais de vocês e quero a minha também. Tá bom? Então, uma resposta rapidinha e depois a gente desenvolve. Mas o ponto é que o analista, tradicionalmente, tem que fazer um grande investimento em montagem de consultório. Lugar de sala, equipamento, mobiliário, divã, etc. Se com a mudança para o online esse custo cai, e se caindo, se é possível o valor dos honorários também ser reduzido. Porque eu percebo, já recebi essa pergunta. No online custa a mesma coisa? Eu havia colocado aqui para a gente colocar em questão. Tá legal. Então, por favor, Zé, o mais enxuto que for possível, e aí a gente vai encaminhar para o fechamento mesmo, tá bom? Eu vou ver se eu consigo. Eu tentaria transformar esse preço no preço psíquico, né? Quanto custa? O que eu vou perder não tendo a sua presença, não podendo te conhecer, não podendo falar com você presencialmente, né? Não pegar coisas no manifesto, tentar, pelo menos, ver o que está latente nisso, né? Nesse prejuízo e nesse desconto, porque, vamos dizer, o outro lado da moeda, que eu acho que eu só aprendi com o professor Nobre, né? Quando você fala, por exemplo, que a análise boa é de 3 sessões por semana, aí depois o paciente revela que não pode pagar as 3,
Aí você fala, bom, então vem uma vez por semana mesmo. Então, uma análise meia boca, como se diz, né? Então tem que ter cuidado com isso. Então eu vejo sempre procurar assim ver o que está latente na pergunta, né? Não é assim uma análise barata, também é uma análise desvalorizada, né? Então é mostrar mais que o valor da análise ele só vai poder vivenciar estando em análise. O preço é uma coisa que sempre pode entrar na pauta. É claro que é bom que a gente faça um preço que seja viável para a pessoa, né? Mas a gente ter o cuidado para não ficar preso nessa armadilha do concreto, da concretude, da falta de dinheiro. Que a falta de dinheiro, às vezes, pode representar falta de recurso mental, medo de não poder bancar o custo de uma relação tão íntima quanto a analítica, né? Perfeito. Está ótimo. Para as circunstâncias, está ótimo. Acho que muito mais Gostei muito haveria da resposta. para se conversar, mas muito bom. Bem, então agora nós vamos para a nossa despedida. Quero pedir assim, 1 minuto mesmo para cada um, por favor, suas palavras finais, despedida e o que mais quiserem dizer. Bom, eu fiquei pensando ao final dessa jornada de hoje que o grande disparador mais recente para esse incremento desse tipo de terapia ou desse tipo de análise, que foi o advento da Covid, apesar disso, e das limitações que a gente também, assim, hoje a gente percebeu que houve muito avanço nesses 2 anos e meio em relação a essa prática, e que ainda tem muita coisa a ser discutida, que apesar dela ter limitações ainda, questionamentos, desafios, ela possibilitou que muitas pessoas pudessem falar das suas angústias nesse período que foi tão pesado. E eu senti hoje que houve uma inclinação de todos os participantes no sentido positivo de achar que essa modalidade veio para ficar e que ela é interessante, é útil e precisa ser, e que a gente tem que continuar estudando. E ela tem que sair, o preconceito com relação a ela tem que diminuir. Então, até queria agradecer, porque eu aprendi muito hoje, escutei coisas muito interessantes, e queria agradecer vocês terem estado aqui conosco. Professora Carmen, por favor, seu Então, minuto final. meu minuto final. Eu gostei muito de estar aqui hoje, também aprendi muita coisa com os colegas aqui, aprofundei algumas coisas, até a gente quando fala aprende, né? Então também no falar aprendi muita coisa e acho que foi super positivo, muito contente de jogar luz sobre isso e não acho que é um plano B, não acho que é ruim, não. Acho que é muito bom. E eu tenho esse temperamento, né? Eu gosto assim de avançar para novos caminhos, novas possibilidades, para entender a população, entender as pessoas, entender o social onde estamos e pensar como cuidar dessa gente toda. Então, achei muito bacana estar aqui hoje, achei muito bom. Agradeço à mesa por estar aqui e foi muito legal. É isso que eu tenho a dizer. Eu também estou bem contente com essa experiência, porque também é uma experiência terapêutica, né? Online, né? A gente fala, a gente é o primeiro que escuta o que a gente fala, e a gente ouve, né? E foi realmente rico para mim ouvi-los, né, aqui. E é isso, vamos em frente, porque, como eu disse no começo, né, as mudanças estão aí. Nós falamos de um pouco, de uma casquinha do virtual. Já surgem outros desafios, que é, por exemplo, quando chega uma pessoa no consultório e diz que ela está lá para tratar de um problema que ela está tendo com o perfil dela na internet, o relacionamento do perfil dela. Aí você pergunta, mas o que o teu perfil acha de você? De mim, não, do meu perfil. Aí você fica... Se você ficar com aquela mente, falar, então eu estou tratando com 2 virtuais, com 2 inexistentes. E não é. É que nós que estamos atrasados na nossa leitura do que é real hoje. E nós precisamos nos atualizar. Não dá para deixar que essas coisas nos atropelem. E eu agradeço a oportunidade que o Wagner me deu também de estudar tudo isso, né? Eu
eu pelo menos sou lento para preparar as coisas. E eu fui ler algumas coisas, e então é uma oportunidade. E ouvir aqui também vocês, ótimo. Grato, viu, Wagner? Está ótimo. Eu agradeço também a todos que estão aqui nessa mesa, a todos vocês que estão aí em suas casas, em suas telas. Quero dizer que, para mim, hoje, é uma verdadeira terapia de grupo, com as suas diversas intercorrências científicas e familiares, e desejo que vocês todos estejam bem adaptados a essa circunstância de entender que a vida ao vivo é assim mesmo. Acontecem coisas que a gente não controla, né? Acontecem coisas que a gente não espera, e que tudo isso é contributivo a como a gente se ajeita na cadeira, como que a gente se ajeita nas circunstâncias, e a como a gente se ajeita na tela. A hora que é um paciente que traz isso para a gente, ou é a hora que é alguém de casa que traz isso para a gente, e a gente tem que continuar seguindo em frente com o nosso trabalho. Desejo que tenha sido satisfatório, que tenha sido contributivo, e que a gente encontre muitas avaliações boas na nossa pesquisa de opinião, boas e sinceras. O que tiverem a criticar, fiquem à vontade, porque é para o nosso aprimoramento. Muito grato. Até mais. Até o próximo.